Amém, irmãos. Eu queria ler com você hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 22. Capítulo 22, versículos de 39 até o versículo 46. Diz assim a palavra do Senhor: Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Amém. Eu quero falar hoje sobre o tema uma oração na angústia. Uma oração na angústia. Esse texto que nós lemos mostra para a gente os últimos momentos de Jesus antes da sua crucificação. Jesus já tinha celebrado a Páscoa com seus discípulos. Possivelmente isso aconteceu numa noite de quinta para sexta, bem possivelmente. E Jesus está percebendo que a sua hora chegou e ele decide orar. O texto começa dizendo que era de costume Jesus orar. Então, além de ser de costume Jesus orar, possivelmente aquela última semana de Jesus em Jerusalém, uma semana muito movimentada, de muitos embates com os fariseus. Naquela semana, possivelmente Jesus tenha se dedicado intensamente à oração. E aqui a gente percebe que Jesus está profundamente angustiado. Jesus está indo orar num momento de angústia profunda. E aqui a gente percebe que Jesus está angustiado por algumas razões. Primeiro, porque ele sabe o que lhe aguarda. Jesus começa a perceber e a antever o sofrimento intenso que ele vai ter de enfrentar na crucificação. Então Jesus começa a perceber aquilo, parece que ele começa a ter uma prova, com perdão da palavra, uma amostra grátis daquilo que está para acontecer com ele. E naquele momento, então, ele começa a ficar profundamente angustiado. Jesus está angustiado também porque aquela noite ele já tinha anunciado que um dos seus discípulos, um dos seus amigos, iria lhe trair. Então Jesus já tinha avisado: um de vocês será um traidor, é um traidor. Então Jesus está percebendo que a crucificação e a agonia da crucificação está chegando, e ele sabe também que um dos seus amigos vai contribuir para que isso aconteça, mas não só por esses dois motivos, porque ele sabe que o restante dos amigos, o restante dos discípulos vão fugir. O Evangelho de Marcos fala que Jesus, naquela noite, ele diz: vai acontecer alguma coisa, as ovelhas serão dispersas, vocês vão fugir, vocês vão me abandonar. E é exatamente isso que está para acontecer. Os discípulos não estão compreendendo adequadamente o que acontece, e aqui a gente percebe então que Jesus está sentindo sobre si uma cachoeira, uma enxurrada de angústia por causa desses acontecimentos. E aqui nós temos um paradoxo da fé cristã. Nós temos uma coisa
que não é tão clara num primeiro momento, mas que quando a gente começa a olhar para tudo aquilo que Jesus fez, a gente começa a perceber com mais clareza, mas é um paradoxo. A gente tem aqui, nesse relato de Jesus no Monte das Oliveiras, nesse tempo e momento de agonia profunda, a gente tem a ideia de um Deus que sofre, um Deus angustiado. E aí a gente pode parar para pensar, mas como que é isso? Se é Deus, como pode sofrer? Se é Deus, como pode se angustiar? E aqui, quando nós falamos disso, não estamos dizendo que Jesus, que Deus aqui sendo angustiado é um Deus fraco, mas é um Deus solidário, um Deus que se torna um de nós, se torna semelhante a nós. A gente tem uma certeza e uma sentença teológica na história da igreja de que Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Jesus é Deus, mas ao mesmo tempo que ele é Deus, ele também é homem. E ele é Deus em toda a proporção da divindade, assim como ele é homem em toda a proporção da humanidade. Jesus é homem completamente, é Deus completamente ao mesmo tempo, algo que a nossa mente não consegue explicar de forma racional, mas é o que a Bíblia diz para a gente. E a partir disso, a gente olha e percebe Jesus nessa relação da sua divindade, da sua humanidade. A gente percebe algumas coisas bem claras. Primeiro que, como Deus, o fato dele estar angustiado naquela noite de oração, como Deus que ele é, Jesus estava se solidarizando com cada um de nós. Significa que o Deus a quem servimos e o Deus a quem oramos não é um Deus distante, não é um Deus que não pode intervir na nossa vida, que não se solidariza com aquilo que a gente passa, não é um Deus que não se importa com o sofrimento e com a angústia dos seus filhos. Pelo contrário, ele tanto se importa que ele sofre também. Ele sofre no nosso lugar para nos dar vida eterna. Então nós servimos a um Deus que é solidário ao nosso sofrimento e à nossa angústia. E aí eu quero dizer para você que isso é algo que diferencia a fé cristã. Isso torna a nossa fé uma fé singular entre as demais. Em todas as culturas, quando falam da divindade, o propósito dos deuses terem criado os homens, algumas culturas dizem que os deuses criaram os homens para que os homens os servissem. Mas aqui a gente vê algo completamente oposto. Porque é claro que Deus espera que nós o sirvamos, mas perceba que ele veio servir a cada um de nós, entregando-se na cruz do Calvário. Então isso é único, meu irmão. Isso é diferenciado. E aqui, além dessa postura de um Deus que sofre, Jesus, no seu momento de angústia, como homem perfeito que era, ele mostra para nós como devemos nos comportar em momentos de angústia. Porque se num primeiro momento, como Deus, ele está sofrendo e está dizendo, eu sou solidário ao seu sofrimento, eu sou um Deus que estou perto, que estou próximo, que passo pela dor com você. Do outro lado, como homem perfeito que era, Jesus, ao sofrer, ele está dizendo, olhem para mim e aprendam a passar pelo momento de angústia. Olhem para mim e aprendam como triunfar sobre momentos de profundo desespero, de profunda angústia e sofrimento. Então, aqui a gente tem duas coisas. Primeiro, que Deus vem sofrer no nosso lugar. Segundo, que Jesus, como homem, ele está dizendo, vocês querem aprender a passar pela angústia? Olhem para mim. Porque aqui, ele se submete à angústia e ele faz isso do jeito certo. Jesus não desiste na angústia. Talvez você esteja pensando em desistir. Você quer passar pela angústia? Olhe para Jesus, porque Jesus se angustiou, mas não desistiu. Ele não toma decisões precipitadas na hora da angústia, como muitos de nós fazemos, na hora da preocupação, da angústia, da ansiedade. Quantas vezes nós tomamos decisões precipitadas que vai apenas piorar aquele processo que estamos vivendo?
Jesus faz algo completamente oposto. Ele está dizendo: olhem para mim. Ele não desconta a sua frustração nos outros. Jesus estava sendo traído, estava sendo abandonado. E ele não está descontando isso em ninguém. Ele passa por aquilo. Ele aguenta o impacto. Então, se você está passando por um momento difícil, todos nós estamos, isso é uma pandemia global, mas enquanto a gente enfrenta a pandemia, nós enfrentamos outros problemas também. Tem gente enfrentando problema no casamento, tem gente enfrentando problema em relação ao emprego. Então, como passar por isso tudo? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. E uma das coisas que me motivou a caminhar nessa direção, a trazer esse tema, essa reflexão na noite de hoje, alguns dias atrás, conversando com uma pessoa muito querida, essa pessoa disse assim: eu não sinto a minha fé abalada, mas eu sinto meu ânimo abalado. E ela perguntou: nem sei se isso é possível. E esse texto diz para a gente que é perfeitamente possível. É perfeitamente possível que mesmo confiando em Deus, a gente seja tomado por angústia. É perfeitamente possível que mesmo querendo honrar e agradar o nosso Senhor, a gente enfrente momentos de profunda dificuldade, de profundo desânimo. É isso que Jesus está passando aqui, ele está angustiado. E ele está angustiado ao ponto de transpirar sangue. Depois, muitas vezes já foi dito que o ser humano submetido a um teste, um período de angústia muito intenso, ele pode transpirar porque os seus vasos sanguíneos, eles rompem por causa daquela angústia e ele começa a transpirar gotículas de sangue. E o texto diz para a gente que Jesus estava passando por esse nível de angústia. E aqui a gente vai percebendo, então, que Deus está nos ensinando duas lições. Primeiro, que Ele também sofreu por nós. Tem uma canção de um cantor cristão, Alexandre Malaquias, que no meio da canção ele diz: o Pai sofreu pelo Filho. Na hora da crucificação, ele diz: o Filho sofreu por nós. Aqui nós vemos Deus que sofre por cada um de nós, para dizer para você e para mim, na hora da sua dor, não desanime. Eu sei o que é sofrimento, eu estou passando por esse sofrimento com você, eu estou passando por esse período de angústia com você. Mas Ele também está nos dando uma segunda lição, que é, ao passar pela angústia, olhe para Jesus. Ele é o modelo de quem angustiado consegue honrar a Deus ainda. Então eu pergunto: que tipo de oração devemos entregar ao Pai na hora da nossa angústia? Porque Jesus está indo orar, e Ele ora ao Pai. Que tipo de oração nós devemos entregar a Deus nos momentos mais angustiantes da nossa vida? E aí eu quero dizer para você, em primeiro lugar, na hora da angústia, ore a Deus como quem fala a um pai amoroso. Você precisa compreender que na hora em que você está profundamente angustiado, que você não consegue dormir, que você não consegue pensar direito, que é aquela angústia que chega a mexer com o seu corpo, com o seu físico, você fica arriado, abatido, não tem ânimo de levantar, não tem ânimo de fazer as coisas. Nesse momento, você precisa orar a Deus como quem fala a um pai amoroso. O Evangelho de Marcos, no texto paralelo a esse aqui, lá no capítulo 14 do Evangelho de Marcos, o texto diz para a gente que Jesus, quando foi orar, nesse momento de angústia, ele diz uma palavrinha em aramaico, a palavrinha aramaico que ele usa é Abba, que traduzido assim livremente poderia ser Paizinho. Jesus começa a orar a Deus no seu momento de angústia como quem deita no colo do seu pai para dizer: Pai, está difícil. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque
a gente tem às vezes uma questão errada, um equívoco na mente, ou uma dificuldade de conciliar duas coisas, porque ao mesmo tempo que a Bíblia diz para a gente não desanimarmos, ao mesmo tempo que a Bíblia mostra para a gente exemplo de pessoas que perseveraram na hora da sua tribulação, a Bíblia também mostra para a gente homens e mulheres que na hora da sua angústia foram sinceros ao ponto de dizer, ó, Senhor, se eu pudesse eu parava agora, porque ao meu ver eu não aguento mais. E para muitas pessoas isso soa como falta de fé. Para muitas pessoas isso soa como fraqueza. Para muitas pessoas isso soa como infidelidade a Deus. Mas nós temos uma série de textos bíblicos onde a angústia e o lamento dos servos de Deus foram oferecidos a Deus como tudo aquilo que eles tinham. Os salmos tem um grupo de salmos, o livro dos salmos tem um grupo de salmos que são chamados salmos de lamento. Salmos de lamento é quando o salmista não consegue fazer outra coisa a não ser expressar o lamento da sua alma. Às vezes parece que ele é um reclamão, mas ele está apenas abrindo o seu coração. Está dizendo, Deus, o que eu tenho no meu coração hoje é dor. O que eu tenho no meu coração hoje é desânimo. E aí eu quero dizer para você, meu irmão, coloque, se tudo que você tem hoje no seu coração é desânimo, entregue o seu desânimo a Deus, como quem coloca uma oferta no altar. Porque Deus não tem problema com os nossos momentos de desânimo. Pelo contrário, Ele diz, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou dar descanso para a alma de vocês. É esse Jesus que nos ensina a orar a Deus na hora da angústia, dizendo, Pai, tem misericórdia da minha vida. O que Jesus está dizendo aqui ele faz essa oração, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. O cálice na Bíblia como um todo é um símbolo para o sofrimento, para a provação intensa, para momentos de ira, de angústia. É nesse momento que Jesus está dizendo, Pai, ó, esse sofrimento que está por vir, se o Senhor puder passar, se o Senhor puder evitar que eu tenha de enfrentá-lo, faça isso. Mas, acima de tudo, realiza em mim a tua vontade. Aqui Jesus está dizendo, está mostrando o seu lado humano, está dizendo, Senhor, se tivesse outra oportunidade, ou outro caminho, que ainda assim honrasse o Senhor e cumprisse o teu propósito, eu aceitaria. Jesus está dizendo, parece pesado demais, mas Jesus não desanima. Ele está dizendo apenas o que passa pelo seu coração. E aqui, eu quero lembrar vocês, por exemplo, que Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, quando ele ensina a importância da oração, ele fala para as multidões, para os seus ouvintes, o seguinte, peçam e lhes será dado, batam e a porta se abrirá, busquem e será encontrado. E aí ele completa, se vocês que são homens maus conseguem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu não nos dará as suas boas dádivas. Então, meu irmão, na hora da angústia, não tenha medo. Não tenha medo de revelar ou de entregar ao Senhor o que está no seu coração. Existe uma diferença em alguém amargurado ou alguém sem fé para uma pessoa que está passando por um momento de tribulação e de desânimo. É um momento, aquilo não define você, aquilo não é a rotina da sua vida. Mas existem momentos que tudo que a gente tem é vontade de parar. Tudo que a gente consegue expressar é choro e lágrima. Quantas vezes você já não foi orar e só conseguia entregar a Deus lágrimas?
Então, esses momentos de preocupação, de angústia, de desânimo, esses momentos precisam ser entregues a Deus como quem entrega a Deus uma oferta. Entregue, meu irmão. Se tudo que você tem hoje é desânimo, medo, entregue isso ao Senhor essa noite. Faça isso, faça uma oração a Ele, mas ore como quem fala com um pai amoroso. Confie no amor de Deus, confie que Deus não vira o rosto para aquele que está fraco. Confie que Deus não fecha os olhos para o nosso sofrimento, para a nossa angústia. Confie nisso. A segunda lição desse texto é que na angústia nós devemos orar para que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. Ore para que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. E aqui a gente tem essa conversa de Jesus com o Pai, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim o cálice. Ele está mostrando para a gente que algumas vezes cumprir a vontade de Deus é uma missão profundamente difícil. Extremamente difícil. O que Jesus está dizendo é isso: Senhor, fazer a tua vontade agora é profundamente difícil. Mas, por favor, me ajuda a colocar a tua vontade acima das dificuldades. Ajuda-me a colocar a tua vontade, o teu propósito, acima dos meus interesses. É isso que Jesus está ensinando a gente aqui, é isso que Ele ensina para nós na oração do Pai Nosso, quando Ele diz: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então aqui a gente tem Jesus mostrando para a gente que cumprir a vontade de Deus não é uma situação apenas para bons momentos, para dias bons, é inclusive para dias angustiantes. Sabe, talvez você esteja passando por um período de angústia, além de toda essa pandemia, você esteja angustiado porque o casamento vai de mal a pior. E aí você está a ponto de desistir. Está a ponto de desistir. Eu quero lembrar para você que existe a necessidade, nós somos chamados a cumprir a vontade de Deus, inclusive quando cumprir a vontade de Deus é a coisa mais difícil a se fazer. Talvez a coisa mais difícil para você hoje seja lutar pelo seu casamento. Mas ore ao Senhor na sua angústia e diga: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Seja como tu queres e não como eu quero. Porque existem momentos onde fazer a vontade de Deus é a coisa mais difícil a ser feita. Talvez você esteja preocupado, com crise no trabalho, sobrecarregado. Tanta gente que nesse período de quarentena está trabalhando o dobro, o triplo do que trabalhava. Você está a ponto de chutar o balde. Talvez a coisa mais difícil para você amanhã cedo seja levantar e ir para o trabalho. Mas eu quero encorajar você a dizer: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Porque alguns dias fazer a vontade do Senhor é doce como mel. Existem outros dias que fazer a vontade do Senhor é como levar aquela coça do pai ou da mãe depois de aprontar um bocado. Aquelas varadas na perna que deixa marca. Existem momentos que cumprir a vontade do Senhor é amargo. É amargo. É difícil. Mas Jesus está dizendo para a gente que na hora da angústia a gente tem que orar para que a vontade do Senhor seja feita na nossa vida. Aqui Jesus está sofrendo, não porque eles... Tem um escritor, um teólogo que diz que Jesus não está tomando o cálice aqui. Porque ele diz: Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Jesus não está tomando o cálice no Getsemane, ele vai tomar o cálice na cruz. Mas aqui no Getsemane, no Monte das Oliveiras, ele está decidindo tomá-lo. Ele está tomando a decisão mais importante da sua vida como homem. É ali que ele está batendo o martelo: eu vou cumprir a vontade de Deus. E aqui a gente tem esse desafio. Um dos grandes, talvez você concorde comigo, que um dos momentos mais difíceis é quando a gente tem que decidir alguma coisa.
Quando você tem que decidir aceitar o diagnóstico do médico, iniciar o tratamento que você não queria aceitar que teria que fazer. É aquele momento onde a ficha cai. Esse é um momento difícil, é ali que a vontade do Senhor precisa prevalecer na nossa vida. É no momento da decisão. No momento da decisão. Então talvez hoje você esteja tendo que tomar alguma decisão difícil, mas tome ela a partir da vontade de Deus. Tome ela a partir da vontade de Deus. Se é no seu casamento, eu volto a usar esse exemplo. Se tudo que você tem hoje é vontade de que esse casamento acabe de uma vez por todas, eu digo para você, meu irmão, minha irmã, o propósito de Deus é que a gente viva o casamento até que a morte nos separe. Lute pelo seu casamento, não desista dele. Não desista. E talvez essa seja a coisa mais difícil a se fazer. Mas faça. Peça a Deus, faça a tua vontade na minha vida. A terceira lição desse texto, e aí eu vou terminando. Na angústia, ore com fé de que o consolo virá, ainda que ele venha aos poucos. Eu não sei se você já parou para perceber esse texto, mas ele me chamou muito a atenção essa semana. Porque o texto diz para a gente, no versículo 43, que depois de Jesus ter feito essa oração, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for, cumpra a tua vontade na minha vida. Versículo 43 diz, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Um anjo foi enviado pelo Pai para fortalecer Jesus. Mas olha o versículo 44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. O que isso significa? Significa que o consolo do anjo, o anjo não soube cumprir a sua missão? Claro que não. Será que Jesus mandou o anjo da vitória e não o anjo do consolo? Claro que não. Mas o que esse texto me ensina é que Deus de vez em quando manda para a gente consolo, como Ele mandou o maná para o povo. É o consolo para o momento. É o consolo para o momento. Não é a solução do problema. É o consolo para que você não desista. O consolo de Deus não é um anestésico que evita de você sentir dor dali para frente. O consolo de Deus é como aquela vitamina que mostra para você assim, ó, isso aqui vai te dar uma reanimada, porque ainda tem coisa difícil para você enfrentar. Então, ó, levanta aí, meu amigo. O consolo que o anjo veio trazer foi suficiente para aquele momento, para que Jesus mantivesse firme no propósito do Senhor. Mas o texto diz que ele continuou angustiado. Consolo é progressivo. Deus vai consolando a gente ao longo do tempo. Talvez você que tenha perdido alguém querido nesse período de quarentena e você ainda sofra com isso. É porque o consolo de Deus, ele vai sendo distribuído na nossa vida. O pai que perdeu um filho vai experimentar o consolo diariamente, mas a dor nunca vai embora. Perdeu alguém, mas isso não significa que Deus não está consolando. Significa que o consolo de Deus, muitas vezes na nossa vida, é progressivo, é a longo prazo. A gente vai tomando ele diariamente. Deus vai mandando consolo diariamente. Deus vai enviando um anjo do céu diariamente. Ou Deus vai enviando um anjo da terra diariamente. Um amigo, um irmão da igreja, uma canção que você ouve, uma foto que você vê. Tudo isso compõe esse quadro do consolo de Deus na hora da angústia. Mas lembre-se, se você for consolado hoje e amanhã amanhecer com o coração pesado de novo, não significa que Deus não completou a obra
ou que Deus não está preocupado com você, significa que esse Deus que te consolou na noite anterior vai te consolar nesse dia também, meu irmão. O consolo de Deus é diário. É diário. Jesus foi consolado aqui pelo anjo. Ele voltou a ficar angustiado. Mas ele experimentou outras porções de consolo ao longo do fim da sua missão. Por exemplo, quando Jesus está na cruz e tem 2 ladrões, um do seu lado direito, outro do seu lado esquerdo, enquanto um dos ladrões fica acusando e zombando dele, outro diz: por que você fala isso? Ele é inocente, ele não fez nada para estar ali. Mestre, se possível, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Imagina como isso caiu sobre Jesus como um consolo na hora da sua dor. Ele está sendo reconhecido na cruz. Aquilo ali com certeza foi um consolo que Deus mandou para ele. Então, meu irmão, perceba o consolo de Deus diariamente. O consolo de Deus vai chegar um pouquinho hoje, mas ele vai chegar amanhã também. Eu creio que existem algumas vezes que Deus apazigua a nossa alma de uma vez por todas, em determinadas situações. Mas existem tantas outras que a gente vai tendo que ser apaziguado a longo prazo. Quem é que, perdendo um parente querido, deixa de sofrer da noite para o dia? O consolo de Deus vai chegando, ele vai se renovando, se renovando e se renovando. Então perceba isso, quando você estiver num momento de angústia, ore a Deus com a certeza de que o consolo vem, ainda que ele venha um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho semana que vem. O consolo de Deus sempre virá, porque Deus não desampara os seus. Eu queria orar com você, meu irmão. Orar para que na hora da nossa angústia a gente confie nesse Pai amoroso, para que na hora da nossa angústia a vontade de Deus prevaleça na nossa vida, para que na hora da nossa angústia o consolo de Deus chegue para nós, em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos? Qual é a situação que tem afligido você nessa semana? Está preocupado, angustiado com o salário que foi reduzido? Está angustiado porque amanhã você vai ter que voltar para o trabalho e você fica preocupado: e se amanhã, quando eu voltar, eu estiver contaminado pelo vírus? É isso que tem afligido seu coração? Está angustiado porque no meio disso tudo você viu seu casamento entrar num colapso? Queria que você ouvisse essa canção. Nós já estamos terminando. Tem uma canção que o Gabriel vai colocar ao fundo. Eu ouço essa canção. Depois a gente vai orar. Me diga, andorinha, você que já voou o mundo inteiro, se houve um momento só por cima de um continente, por sobre qualquer cidade em que te faltou o céu, será que o infinito espaço a teu redor é suficiente para voares livre e viver feliz? Me diga, peixinho dourado, Senhor do vasto oceano, que brinca nas correntezas, se esconde em velhos navios, mergulha nas profundezas, sem nunca chegar ao fim, será
7 mares que são teus, tem bastante água pra nadares livre e viver feliz. Puxam a cadeira, minha alma, que eu quero te perguntar: por que me roubas a calma e botas tristeza no olhar? Vamos entrar num acordo, vida tranquila viver. Lembra daquilo que o mestre falou: a minha graça te basta. Yeah, 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 yeah. Vamos orar. Se tudo que você tem hoje para oferecer ao Senhor é um coração angustiado, ofereça isso a Ele agora. Pai, nós queremos apresentar a nossa vida, o nosso coração. Oferecemos Ele ao Senhor. O Senhor sabe das coisas que temos enfrentado. Cada pessoa que nos ouve hoje tem enfrentado. Mas nós te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos porque podemos entregar um coração angustiado ao Senhor, que é o nosso Pai amoroso. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu amor que fez com que o Seu Filho se entregasse por nós na cruz. Mas também sabemos que temos o desafio de, nesse momento de angústia, irmos ao Senhor com o desejo de que a Tua vontade se cumpra na nossa vida. Nos ajuda nisso, Senhor. Talvez para muitos que nos ouvem hoje, cumprir a Tua vontade é a coisa mais difícil que eles têm a fazer. Mas que a Tua vontade se estabeleça na vida de cada irmão e irmã, em nome de Jesus. Eu oro ainda para que o Teu consolo se materialize na vida de cada um de nós. Que a gente possa experimentar o amor e o cuidado, o consolo concreto do Senhor. Seja através de um anjo do céu que venha nos consolar. Seja através de um anjo da terra que o Senhor envie para nos consolar. Seja através de uma ligação, de uma carta, de uma mensagem, de um presente, de uma conversa, de uma canção. Que o Senhor envie o anjo do Senhor para trazer consolo à nossa vida. Seja ele um anjo do céu, seja ele um anjo desses irmãos nossos que convivem ao nosso lado. Que o Teu consolo venha sobre nós, venha hoje, venha amanhã, e que Ele realize em nós esse apaziguar da alma, que haja possibilidade, que haja certeza de que o Senhor está cuidando de nós, e que essa noite a angústia seja trocada pela paz, que o medo seja trocado pela confiança, que cada irmão possa ter uma boa noite de sono em paz, em nome de Jesus. Eu oro também, se existe alguém que nos ouve, que ao ouvir essa palavra, entende a necessidade de entregar a sua vida ao Senhor, que essa pessoa tome essa decisão agora então. E se existe alguém assumindo ou tomando essa decisão, que no céu o Senhor confirme isso, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, a gente está quase terminando. Eu quero apenas dizer para você, se você precisa conversar, se você está vivendo um momento de angústia, mesmo que você seja, ou ainda que você não seja da nossa igreja, da nossa comunidade, tanto o pessoal da Ágape, o pessoal que não é da nossa igreja, que você está precisando conversar, quer conversar com a gente está à disposição. Você tem aí as redes sociais para iniciar um contato com a gente. Chama a gente aí e a gente vai poder conversar de uma forma mais particular, talvez pelo WhatsApp, por uma ligação. A gente vai ter alegria em fazer isso. Se você
quer também nesse período entregar sua vida ao Senhor Jesus e você quer compartilhar isso com alguém, fala com a gente vai ter alegria de poder orar junto com você. Nós cremos nisso, cremos que o Senhor Jesus é a solução para a nossa vida, é aquele que traz paz ao nosso coração. Amém? Antes de encerrar, antes de desligar o seu telefone, de desligar a sua TV, faça com que a celebração dessa noite chegue a um amigo. Compartilhe isso no Facebook, compartilhe isso através de um WhatsApp, mande isso para alguém, para um amigo. Amanhã já toda essa transmissão de hoje vai estar no YouTube. Eu continuo incentivando a você se inscrever lá no canal da Ágape, para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas para a glória do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, fique com Deus. Essa semana seja uma semana de paz e de bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.